Senhora ministra, eu queria falar em nome de todos os atletas de esportes, que são muitos, aliás. Não sei se tem alguém se pronunciando, mas eu, Nobru, vou me pronunciar. Esportes é um esporte, sim. Acho que fazer a comparação que você fez com uma artista como a Ivete Sangalo, que treina pra fazer um show, pra justificar que esportes não é esporte, só porque um jogador treina... O cara não precisa de Bolsa Atleta, mas... E aí vem um ponto importante agora, que é sobre a declaração dela. Nesse ponto, eu acho que ela foi muito infeliz, porque esporte eletrônico é esporte. E assim... Opa, então, como vocês viram no vídeo, semana passada aconteceu uma notícia que não agradou muitas pessoas, comunidade, todo mundo do Twitter falou, e entrou até no Trade Topics do Twitter, que foi sobre a ministra falar que esporte eletrônico não é esporte. Bom, você deve estar se perguntando quem é essa ministra, qual o nome dela, da onde que ela veio, eu vou explicar tudo direitinho agora. Bom, me chamo o Senhor Jardel e tô gravando o meu primeiro vídeo sobre minha opinião sobre o caso e vamos falar agora sobre a ministra. Então, sobre a ministra, o nome dela se chama Ana Moser, ela é ex-atleta de vôlei de esporte e ela é dos esportes em geral, e ela falou na semana passada que esporte eletrônico não é esporte. Tá, mas o que isso influenciou para acontecer todo esse caos? Bom, tudo isso começou depois que a ministra falou, ela foi perguntada o que ela acha de esporte eletrônico e ela disse que esporte eletrônico, na verdade, é entretenimento. E isso surgiu um impacto muito grande na comunidade de jogos, principalmente nas prints que eu mostrei, como o Baiano e o Nobru, que falaram sobre. E eu tô aqui para dar minha opinião sobre o que eu acho disso tudo. Bom, só para esclarecer uma coisa antes de começar, minha opinião sobre o caso é que eu não estou defendendo ninguém, eu não estou defendendo nenhum partido político, nem nada. Então vamos lá. Sobre a Ana Moser falar isso, eu achei que ela foi um pouquinho desnecessária no comentário dela. Por quê? Se vocês olharem o mundo dos games, vocês vão perceber que, cara, é gigante e a cada ano vai ficando maior com os eventos. Um exemplo disso é o Major no Rio, que teve de CSGO, o CBLOL, a LBFF, que é o campeonato de Free Fire, e outros jogos aí que fazem parte do esporte eletrônico. Eu também vou discordar em uma parte que ela falou que esporte também é entretenimento, sendo que o esporte que eu falo, esporte de futebol, basquete, etc., se não tivesse camisa, nem torcida, não seria também entretenimento, sabe? O que eu quis dizer com isso é que se não houvesse ninguém assistindo, ninguém vendo o esporte morreria. Por isso que existem as camisas de time, que são coisas para os torcedores dos seus times favoritos vestirem e acompanhar e assistir na televisão. Então o esporte também considera também como entretenimento, porque passa na TV, passa em vários lugares. Logo, o argumento da ministra não é tão válido. Que ponto que eu quero chegar? O ponto que eu quero chegar é o seguinte, que se não tiver ninguém assistindo o esporte morre. Tipo, o esporte ele desaparece, não fica mais conhecido e etc. É no caso dos esportes eletrônicos. Se ninguém assiste, o esporte eletrônico morre. Um exemplo disso é o competitivo de LoL Mobile, mais conhecido como Wild Rift, que é tipo um League of Legends, só que para celular. Bom, o que aconteceu com o jogo? Ele simplesmente morreu. Como assim morreu? Ele tinha transmissão ao vivo. Eu tô falando que morreu no sentido de campeonatos. O que aconteceu? Ele começou bem, começou pegando bastante visualização, pegando 300 pessoas ao vivo assistindo e etc. E agora foi excluído porque não deu muito dinheiro para a empresa do jogo. Logo, eles tiveram que encerrar, pelo menos aqui no Brasil, sendo que lá fora o jogo é mais animado, mais hypado, sabe? E pelo menos aqui no Brasil, os esportes eletrônicos são bastante animados. Um exemplo disso é o Valorant e o League of Legends, que é o jogo mais jogado do mundo. E também o competitivo também de Fortnite e de outros jogos. O que eu quero chegar é que se não fosse a gente assistindo,
o pessoal assistindo os esportes eletrônicos, nada disso iria existir. Logo, o argumento da ministra do jogo ser só entretenimento, os jogos eletrônicos, é totalmente inválido. E como eu já havia ressaltado, o que acontece é o seguinte, é que se não houvesse ninguém assistindo o esporte eletrônico, o esporte iria morrer. Se não tivesse ninguém assistindo o futebol iria morrer, entendeu? É esse o ponto que eu quero chegar. Logo, infelizmente, os jogos eletrônicos na China e na Coreia, que são as principais regiões dos jogos eletrônicos, já são familiarizados. Como assim? Lá o pessoal respeita o lado dos esportes eletrônicos e dos esportes normais, basquete, vôlei, etc. Logo, pelo menos aqui no Brasil, até agora, não por enquanto, o esporte eletrônico não é muito respeitado pela galera. Mas, pelo menos no Rio de Janeiro, Salvador e Brasília, pelo menos os esportes eletrônicos lá são um pouco respeitados, e também Manaus. E, pelo menos, eu espero que mais pra frente, outras cidades, outros presidentes, valorizem mais o esporte eletrônico, porque, sabe, eu gosto do esporte eletrônico. Eu acho que a ministra, ela falou de uma forma meio que pegou muito mal, e que realmente pegou muito mal pela comunidade, e que surgiu todo esse caos, toda essa confusão. Eu não acho errado o lado dos influenciadores, jogadores profissionais de esportes eletrônicos estarem se pronunciando, porque eles só estão se defendendo sobre o que a ministra falou, e eles estão só dando só o lado deles, o que eles sentem como jogadores profissionais. Exemplo disso, Nobru, Baiano e o Gaules, que é streamer, e outras pessoas, entendeu? O exemplo é que o Nobru e o Baiano e o Gaules, o que eles têm em comum, pelo menos o Nobru e o Baiano, é que eles já foram ex-jogadores profissionais. E eles apenas estão dando a opinião deles para a ministra, falando sobre o caso específico. E uma coisa também que eu tenho que ressaltar é que até agora a ministra não se manifestou sobre isso. Como assim? Se vocês forem nas redes sociais dela, principalmente no Instagram, o que vai ter lá é o pessoal comentando: respeite os gamers, respeite o mundo dos esportes, respeitem os jogos eletrônicos. E até agora ela não se pronunciou sobre esse hate. Talvez ela não esteja nem ligando sobre isso, pra falar na verdade. Bom, mas enfim, essa foi a minha opinião. Me chamo Senhor Jardel e esse é o meu primeiro vídeo gravando nesse estilo de canal de opinião, que vai ser o meu foco daqui pra frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vou me despedindo. Espero que vocês parem para refletir com essa minha opinião. E é isso, fiquem com o vídeo e adiós.